quis escrever P e saiu um T. Então vamos continuar. Slide 24. Tuber da maxila, Tony. Psil. Agora chegamos numa estrutura que costuma ser muito mais fácil de reconhecer do que de decorar, porque quando você entende a localização, ela se entrega sozinha. Primeiro, a sigla que pode aparecer. TM é igual a tuber da maxila, ou simplesmente uma seta apontando para a região posterior da maxila. Agora presta atenção, o tuber da maxila fica lá atrás, bem atrás dos últimos molares superiores. É a parte mais posterior do processo alveolar da maxila. Tony, meu filho, imagina uma colina, um morrinho arredondado, uma elevação óssea. Essa é a imagem mental que eu quero que você guarde, porque o tuber costuma ter justamente esse aspecto, uma região óssea arredondada localizada atrás dos molares. Agora olha a radiografia. Diferente do seio maxilar, que aparece escuro porque tem ar, o tuber é osso. Então ele aparece mais radiopaco, mais claro, mais branco, Tony. Escuta isso porque ajuda muito. Se você estiver perdido numa radiografia posterior superior, procure primeiro os molares. Achou os molares? Agora olha para trás deles. O que vem depois? O tuber da maxila. É quase um ponto de referência geográfico, como se fosse o fim da estrada, vou repetir. Último molar. Olha para trás. Tuber da maxila. Último molar. Olha para trás. Tuber da maxila. Isso fixa muito bem. Agora uma associação importante. Lembra que no slide do seio maxilar falamos da extensão tuberal do seio maxilar? Pronto. Ela recebe esse nome justamente porque avança em direção ao tuber. Olha como os assuntos começam a se conectar. Tony, se tua atenção deu uma escapada agora, volta rapidinho. Seio maxilar ao a caverna. Tuber da maxila, morrinho ósseo atrás dos molares. Extensão tuberal, quando a caverna avança em direção ao morrinho. Macete de prova. Estrutura óssea posterior, localizada atrás dos últimos molares superiores. Resposta provável, tuber da maxila. Pode passar para o próximo slide. Próximo slide, âmulo pterigoideu. Slide 25. Âmulo pterigoideu, Tony. Psil. Agora chegamos numa estrutura que já apareceu na tua prova prática. E melhor ainda, essa foi uma das que o professor corrigiu diretamente. Então vamos gravar direito. Primeiro a sigla que pode aparecer. HP, AUA, âmulo pterigoideu. Agora presta atenção. O âmulo pterigoideu fica numa região muito posterior da maxila, quase no fundão da radiografia, lá atrás. Por isso muita gente passa o olho e nem percebe. Mas quando você aprende o formato dele, fica difícil esquecer. Tony, meu filho, imagina um anzol ou um gancho, daqueles usados para pendurar alguma coisa. Guarda essa imagem, porque âmulo significa justamente algo parecido com um gancho, e radiograficamente ele costuma lembrar isso. Uma pequena projeção óssea curva, discreta, delicada, mas muito característica. Agora lembra da tua prova. Inicialmente houve dúvidas sobre a estrutura, mas depois veio a correção do professor. A resposta correta era âmulo pterigoideo. Então essa informação tem prioridade máxima para tua revisão. Tony, escuta isso porque é uma excelente forma de localizar. Primeiro encontre molares superiores, depois tuber da maxila e mais posteriormente ainda âmulo pterigoideo. É quase uma viagem. Molares, depois tuber, depois âmulo. Vou repetir. Molares, tuber, âmulo. Isso ajuda muito na orientação espacial. Agora uma pegadinha, não confunda o âmulo com septos do seio, processo zigomático, osso zigomático. Essas estruturas costumam aparecer em posições completamente diferentes. O âmulo está bem mais posterior, bem mais escondido. Tony, se tua atenção resolveu passear agora, volta rapidinho. Âmulo pterigoideu, o pequeno gancho ósseo, pequena projeção curva, região posterior extrema da maxila. Pensa sempre, gancho, anzol, curva, macete de prova. Se a seta aponta para uma pequena projeção óssea em forma de gancho localizada posteriormente ao tuber da maxila, a resposta costuma ser âmulo pterigoideu. Pode passar para o próximo slide. Próximo slide. Processo coronoide da mandíbula. Slide 26. Processo coronoide da mandíbula. Tony. Psil. Agora vem uma estrutura que costuma pegar muita gente de surpresa, porque estamos estudando a maxila, e de repente aparece uma estrutura da mandíbula. Aí o aluno pensa, ué, mas por que a mandíbula apareceu aqui? Calma, a explicação é simples. Primeiro a sigla que pode aparecer, PCM, com a processo coronoide da mandíbula. Agora presta atenção, o processo coronoide pertence à mandíbula, mas em algumas radiografias periapicais da região posterior da maxila, ele pode aparecer sobreposto à imagem. E é exatamente isso que o professor quer que você reconheça.
Tony, meu filho, imagina que você está tirando uma fotografia de uma casa. Lá no fundo da foto aparece uma árvore. A foto era da casa, mas a árvore entrou na imagem. O processo coronoide faz algo parecido. A radiografia é da região superior, mas ele aparece projetado na imagem. Por isso ele é cobrado. Agora vamos para a forma. Essa é a parte mais importante. O processo coronoide costuma aparecer como uma estrutura radiopaca, triangular, pontiaguda, localizada posteriormente. Guarda a palavra triângulo. Vou repetir: triângulo, 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 porque essa é a descrição clássica, Tony. Tony, escuta isso porque ajuda muito. Quando você vê uma área radiopaca triana aparecendo atrás dos molares superiores, principalmente em radiografias posteriores, comece a pensar em processo coronoide da mandíbula. Agora uma comparação rápida. Âmulo pterigoide parece um gancho. Processo coronoide parece um triângulo. Vou repetir porque isso cai fácil. Âmula gancho, coronoide a triângulo. Âmulo pequeno e curvo. Coronoide maior e pontiagudo. Tony, se tua atenção resolveu passear agora, volta rapidinho. Uma das razões para essa questão existir é ensinar que nem tudo o que aparece numa radiografia da maxila pertence à maxila. Às vezes, estruturas vizinhas entram na imagem, e o processo coronoide é um exemplo clássico. Macete de prova: estrutura radiopaca, formato triangular, região posterior da imagem, resposta provável: processo coronoide da mandíbula. Pode passar para o próximo slide. Próximo slide: cúpula alveolar. Slide 27. Cúpula alveolar, Tony? Psiu. Agora chegamos numa estrutura que apareceu diretamente na tua prova prática. E lembra que houve uma correção importante do professor? Inicial alveolar, Tony? Psiu. Agora chegamos numa estrutura que apareceu diretamente na tua prova prática. E lembra que houve uma correção importante do professor? Inicialmente existiram dúvidas, mas a resposta final foi cúpula alveolar. Então essa informação tem prioridade máxima. Primeiro a sigla que pode aparecer, CA igual a cúpula alveolar. Agora presta atenção, a palavra que vai te salvar aqui é cúpula. Meu filho, imagina a cúpula de uma igreja, ou a cobertura arredondada de um observatório astronômico. O formato é arqueado, arredondado, curvo. Essa é exatamente a imagem mental que eu quero que você guarde. Na radiografia, os pontilhados vermelhos acompanham uma estrutura em forma de arco sobre a região apical dos dentes. Tony, escuta isso porque é o coração da questão. A marcação não está apontando para a raiz, não está apontando para a lâmina dura, não está apontando para o ligamento periodontal. Ela está acompanhando um contorno ósseo arqueado. Esse contorno é a cúpula alveolar. Vou repetir de outro jeito. Se você enxergar uma estrutura que parece um telhado arredondado sobre a região dos ápices, comece a pensar em cúpula alveolar. Agora lembra da correção do professor. Isso é importante porque mostra exatamente o que ele considera resposta correta. Na tua prova, essa questão foi corrigida para cúpula alveolar. Então não vale a pena brigar com isso. Vale a pena memorizar do jeito que ele ensina. Tony, meu filho, se tua atenção deu uma escapadinha agora, volta. Pensa assim: ligamento periodontal, linha escura fina. Lâmina dura, aulinha branca fina. Cúpula alveolar, arco ósseo, curva. Cobertura, cúpula. Percebe como são desenhos completamente diferentes? É isso que ajuda na prova prática. Agora uma fotografia mental. Imagina uma pequena montanha cobrindo os ápices dentários. Um arco, uma cobertura, um domo. Essa é a sensação visual da cúpula alveolar. Macete de prova: se a seta acompanha uma estrutura óssea arqueada sobre a região apical dos dentes, a resposta esperada pelo professor é cúpula alveolar. Tony, guarda essa porque ela já apareceu na tua prova real. E quando algo já apareceu uma vez, a chance de voltar a aparecer numa revisão ou avaliação futura nunca é zero. Pode passar para o próximo slide. Próximo slide. Y invertido de N's. Slide 28. Invertido de N's, Tony. Psil. Agora chegamos numa das estruturas mais famosas da radiologia odontológica e uma das que mais aparecem em prova. Então presta atenção porque essa vale ouro. Primeiro a sigla que pode aparecer no slide, YI, o Y invertido de N's. Mas muitas vezes o professor nem coloca a sigla. Ele só aponta a estrutura e pergunta: o que é isso? E é aí que muita gente trava, Tony. Meu filho, esquece a anatomia por um momento. Pensa apenas numa letra. A letra. E só que de cabeça para baixo. Pronto. Essa é a primeira coisa que teu cérebro deve procurar, porque o nome já está descrevendo o formato. Agora vamos entender de onde esse Y surge. E aqui está a parte mais importante da questão.
O Y invertido de Ennis não é um osso, não é um canal, não é um forame. Ele é o encontro de duas estruturas anatômicas. Vou repetir porque isso cai demais. O Y invertido é um encontro, uma interseção, uma junção. Agora a pergunta clássica da prova. Quais estruturas formam o Y invertido de Ennis? Resposta: assoalho da cavidade nasal mais parede anterior do seio maxilar. Vou repetir mais devagar. Assoalho da cavidade nasal mais parede anterior do seio maxilar. Essas duas linhas ósseas se encontram, e quando se encontram, formam um Y. Tony, escuta aqui porque essa é a fotografia mental que quero que você guarde. Imagina duas estradas, uma vem de um lado, outra vem de outro. Quando elas se cruzam, criam uma bifurcação. O Y invertido de Ennis é exatamente essa bifurcação anatômica. Agora lembra de uma coisa importante. Nós já estudamos fossa nasal, seio maxilar. Então, o Y invertido funciona quase como uma ponte entre esses dois assuntos, porque ele nasce justamente do encontro dessas regiões. Tony, se tua atenção resolveu dar uma volta agora, volta rapidinho. Pergunta clássica: quais estruturas formam o Y invertido de Ennis? Resposta: assoalho da cavidade nasal mais parede anterior do seio maxilar. Vou repetir uma última vez, porque essa costuma ser questão direta. Assoalho da cavidade nasal, parede anterior do seio maxilar. Encontro das duas. Y invertido de Ennis. Macete de prova. Se você enxergar duas linhas radiopacas se cruzando e formando um Y invertido na região anterior da maxila, a resposta é Y invertido de Ennis. Pode passar para o próximo slide. Próximo slide. Soalho da fossa nasal e palato duro.